Então, amados, essa forma Yahushua é uma das formas apresentadas de pronúncia para o nome do Eterno, composto por Yod, He, Vav, Shin e Ain. Lembrando também que as pessoas que têm o costume de colocar no final esse H, o H, como eu já disse, ele, no final do nome, ele não tem como, ele é impronunciável. Então não tem necessidade nenhuma de acrescentar esse H. Esse H acaba, de uma certa forma, sendo incorreto com este nome, né? O Ain, aqui está um Ain e não um Re. Nesse lugar eu coloquei um Re para apresentar a você algumas pessoas que adulteram, né, esse nome, colocando um Re no final para, evidentemente, fazer a transliteração para o português com H no final. Na verdade, deixar bem claro, o nome com esse Re no final, ele não existe, a não ser na mente de algumas pessoas, né? Nós temos que fazer as coisas em cima daquilo que existe, né? Esse é o nome que nós encontramos com o Ain no final. Esse é o nome do Salvador da humanidade com o Ain no final. Bom, então, com esse Re, da forma que está ali, com esse sinal de acrítico embaixo, ao invés de Yahushua, fica ao contrário, fica Yahushua. Se fosse no caso aqui, haveria necessidade, né, de trocar, colocar o H nesse lugar e colocar aqui o A, tá? Continuaria da mesma forma Yahushua. Nem haveria a necessidade, né, desse sinal aqui, ó, porque não é Ai, não tem o Ai, não tem uma representatividade, então coloca o sinal para representar ele. Esse aqui está representando o Tatá e não o Ai, ok? Também quero apresentar aos senhores aqui algumas outras formas, né, que as pessoas usam para a pronúncia do nome do Salvador, né? Eu vou só tirar esse rolo e colocar esse sinalzinho aqui, né? Esse sinalzinho aqui é um sinal para representar o. Então, no caso aqui, nós vamos colocar o A, né? O A. Aqui também vamos colocar o A. O que acontece aqui agora? Deixa eu apagar aqui também esse Re, que eu coloquei aqui somente para mostrar aos senhores algumas formas que as pessoas usam, né, para representar o nome. Essa é a forma. Você pode observar que a única coisa que eu fiz aqui, eu tirei o pólen de cima, né, e coloquei um Shrek no meio, que era um sinal diacrítico que representa um U mais forte, tá? Algumas pessoas, para pronunciar esse nome, eu devo apagar também este U aqui, né? Se eu tirei o U de lá, eu tenho que sair daqui. Algumas pessoas, para representar aqui, agora é um sinal de U, né? É um mais forte. Então o que acontece? A pronúncia desse nome aqui agora, levando em consideração esta aqui, com dois R, é o mesmo problema, né? As pessoas querem pronunciar, eles querem representar o gutural curto, mas para representar esse gutural curto, eles colocam dois R, caindo no mesmo problema lá, né? Que ao invés de um Re, as pessoas acabam lendo aqui como um Re. Na realidade, não é dois R, é um gutural curto que tende-se bem leve para R e não para dois R. Bom, a pronúncia desse nome, correta em cima da transliteração, levando em consideração esses sinais diacríticos que estão colocados aí agora, é Yahushua e não Yahushua. É um pouco diferente, não é com dois R, e sim com um gutural bem curto. Tem algumas
pessoas que, isso apenas na escrita, tá? Algumas pessoas que apenas na escrita, eles fazem o seguinte aqui, ó. Eles conseguem ver aqui um A e um O. Um A e um O, né? Em cima do I. Eles conseguem enxergar aqui um A e um O, né? Então a pronúncia fica mais ou menos essa, ó. Em consideração essas letras, né? As pessoas lêem o seguinte: Yaorushua, Yaorushua, tá? O que acontece? Isso eu estou falando aos senhores quanto à escrita, tá? Que quanto à pronúncia não. A pronúncia você pode muito bem pronunciar Yaorushua, você pode pronunciar Yahushua, né? Quanto à pronúncia, ela está dentro de uma semântica do idioma hebraico. Você pode pronunciar dessas duas formas, o que na realidade eu acredito, não acho correto, essa questão desse ial. Por quê? Porque é impossível você tirar uma transliteração entre esse re e esse yod, yud. Tanto faz, só a questão de chamar a letra. Entre essas duas consoantes é impossível você tirar um ditom. Até mesmo porque no hebraico não existe ditom, né? Tanto quanto é escrito. Eu acredito que esta forma de escrita ela não está coerente com a transliteração, porque não precisa de você colocar esse ial, porque esse ial aqui ele tende-se para o chinês, o que é um pouco diferente, né? Se nós considerarmos assim, né? Um pouco, bastante diferente do hebraico. Mas o correto nós sermos fiel à transliteração. E a transliteração não tem esse ial, né? No caso, se nós fôssemos colocar, se nós fôssemos transliterar o nome do hebraico para o português para dar ial, no caso, o que nós deveríamos colocar aqui? Nós deveríamos fazer o seguinte, ó. Nós manteríamos o yud, né? Aqui de baixo vai o A, que é o A que está aqui. Aqui, nesse caso, nós teríamos que colocar um A, né? Nós teríamos que colocar um rol em cima dele. Aqui viria o V, aqui viria o VAR, com o sinal de acrítico para representar o. Nesse caso aqui viria o Shin, que é SH. Aqui de baixo viria os três pinguim, que significa U. Aqui viria o ai. Então, se nós formos transliterar desta forma, seria uma forma que nós teríamos que, ao invés de nós pegarmos do hebraico para o português, que a transliteração é essa, é do hebraico para o português, o Altíssimo chamou de todos os povos da terra o povo hebreu, né? E no meio do povo hebreu ele manifestou essa salvação maravilhosa que nós acreditamos ser a principal coisa para nós herdarmos a vida eterna. Então, do hebraico para o português, quando nós pegamos o hebraico para o português, nós temos que ser fiel à transliteração. Agora, se nós quisermos levarmos do português para o hebraico, se esta suposta pronúncia que as pessoas criaram para esse nome, se nós quisermos representar no hebraico, porque se nós falamos ela no português, vai ter que ter uma representação no hebraico, né? Então, ela teria que ser desta forma, ou, né, se nós apagarmos aqui, né, se nós apagarmos esse al, né, eu coloquei um alif aqui, nós precisaríamos colocar o vav aqui. Nós colocando esse vav aqui, este nome poderia tender-se para outro lado, né? Se nós levarmos em consideração a gramática. Então ele pode tender para outro lado, quanto o alif também. Porque na realidade, quando nós estamos falando desse
nome nós não precisamos de fazer dessa forma, né? Então, para que os senhores possam entender esta forma criada, as pessoas criaram essa forma de pronúncia, né, do nome do Salvador, falando Iaoruxo, né? Estou falando a questão da escrita, a questão da pronúncia pode ser bem considerada, né? A questão correta, se nós levarmos em consideração esta parte aqui, ó, nós levarmos em consideração esta parte, a transliteração para o português, ela deve ficar em cima disso. Para o português, ela deve ficar em cima disso, né? Esta é a forma de transliteração daqueles caracteres lá, né? Nós pronunciamos Iaruxua, tá? Iaruxua. Esta é a forma que eu acredito ser mais correta para a pronúncia deste nome. Se porventura algumas pessoas quiserem colocar o H, né? Supostamente que as pessoas acham que tem que ter, na realidade isso é uma coisa totalmente inadequada, né? Ele teria que fazer a substituição aqui, né? Teria que substituir o I e no lugar do I ele colocar um R, né? Se ele colocar um R, esse H vai transformar esse H para cá. Se ele colocar o sinal diacrítico de baixo, dessa forma, aí já muda tudo, né? Ao invés de se colocar assim, aí teria que apagar esse A e colocar o H, né? Aí, ao invés de Iaoruxua, ficaria Iaoruxurra. Mudaria bem a questão da transliteração do nome. Bom, para mim, pronunciar o nome do Salvador da humanidade, eu decidi pronunciá-lo desta forma. Iaoruxua, a forma que, devido às pesquisas que eu tenho feito, eu tenho achado mais coerência nela. E vou falar de algumas coisas relacionadas a isso em um próximo estudo, né? Nós estaremos falando o porquê de pronunciar, o porquê da escolha de pronunciar esta forma, Iaoruxua. Ok, meus amados? Deus abençoe a todos.